Capítulo 12. Quando Teresa abriu os olhos, o médico da família e o padre da aldeia estavam de pé ao lado da cama. "Não!" gritou ela. "Não quero voltar! Deixe-me morrer! Deixe-me morrer!" "O suicídio é um pecado mortal", avisou o padre. "Deus deu-lhe a vida, Teresa. Só Ele pode decidir quando deve acabar. Você é jovem, tem toda uma vida pela frente." "Para fazer o quê?" soluçou Teresa. "Sofrer mais? Não suporto a angústia em que estou vivendo, não aguento mais." "Jesus suportou a dor e morreu por todos nós", disse o padre gentilmente. "Não vire as costas a ele. Precisa repousar", disse o médico após examinar Teresa. "Já falei com sua mãe para lhe fazer uma dieta leve." Ele sacudiu um dedo para Teresa. "Isso não inclui navalhas." Na manhã seguinte, Teresa saiu da cama. Quando entrou na sala de estar, a mãe disse alarmada: "O que está fazendo de pé? O médico mandou. Preciso ir à igreja, preciso falar com Deus." Falou Teresa com voz rouca. A mãe hesitou. "Irei com você." "Não, devo ir sozinha." "Mas deixa ir", interveio o pai. Eles observaram a filha desolada sair de casa. "O que acontecerá com ela?" murmurou a mãe de Teresa. "Só Deus sabe." Ela entrou na igreja tão familiar, foi até o altar e ajoelhou-se. "Vim à sua casa para lhe dizer uma coisa, Deus. Eu o desprezo-o por me deixar nascer tão feia. Desprezo-o por deixar minha irmã nascer tão bonita. Desprezo-o por deixá-la tomar o único homem que já amei." As últimas palavras soaram tão altas que as outras pessoas se viraram para fitá-la, enquanto ela se levantara e saía cambaleando. Teresa nunca imaginara que pudesse haver tanta dor. Era insuportável. Era-lhe impossível pensar em qualquer coisa. Descobriu-se incapaz de comer ou dormir. O mundo parecia abafado e distante. As lembranças explodiam-lhe na mente incessantemente, como cena de um filme. Recordou o dia em que ela, Raul e Monique passeavam pela praia em Nice. "Está um lindo dia para um mergulho", sugeriu Raul. "Eu adoraria, mas não podemos. Teresa não sabe nadar." "Não me importo se vocês dois forem nadar. Ficarei à espera no hotel." E sentia-se muito satisfeita, porque Raul e Monique estavam se dando tão bem. Almoçaram numa pequena estalagem perto de Cannes. "A lagosta está ótima hoje", sugeriu o maître. "Eu vou querer", disse Monique. "A pobre da Teresa não pode. Os crustáceos a deixam cheia de urticárias." "Sinto saudade de andar a cavalo", comentou Raul, quando estavam em Saint-Tropez. "Costumava montar todas as manhãs quando estava em casa. Quer ir comigo, Teresa?" Eu não sei montar, Raul." "Eu não me importaria de ir com você, Raul", interveio Monique. "Adoro montar." E os dois passaram a manhã inteira passeando a cavalo. Houve centenas de pistas e ela não percebera nenhuma. Fora cega porque quis ser cega. Os olhares que Raul e Monique trocavam, os inocentes contatos das mãos, os sussurros e risos. Como pude ser tão estúpida?
À noite, quando Teresa conseguia finalmente cochilar, havia sonhos. Era sempre um sonho diferente, mas era sempre o mesmo sonho. Raul e Monique encontravam-se no trem, nus, fazendo amor. O trem passava por uma ponte sobre um desfiladeiro que ruía, e todos no trem mergulhavam para a morte. Raul e Monique encontravam-se num quarto de hotel, nus na cama. Raul largava um cigarro e o quarto explodia em chamas. Os dois eram queimados até a morte. Seus gritos despertavam Teresa. Raul e Monique caíam de uma montanha, afogavam-se num rio, morriam num desastre de avião. Era sempre um sonho diferente, era sempre o mesmo sonho. A mãe e o pai de Teresa estavam desesperados, viam a filha definhar, e não havia nada que pudessem fazer para ajudá-la. De repente, Teresa começou a comer, e comia sem parar. Parecia que a comida nunca era suficiente. Recuperou o peso e continuou a engordar, ficou imensa. Quando o pai e a mãe tentavam lhe falar de seu sofrimento, ela declarava: "Sinto-me tão bem agora, não se preocupem comigo." Teresa levava a vida como se nada houvesse de errado. Continuava a ir à aldeia e fazia compras, como sempre. Jantava com a mãe e o pai todas as noites, lia ou costurava. Construía uma fortaleza emocional ao seu redor e estava determinada a não permitir que ninguém a rompesse. Nenhum homem jamais vai querer olhar para mim, nunca mais. Exteriormente, Teresa parecia bem. Por dentro, afundara-se num abismo de desesperada solidão. Mesmo quando se encontrava cercada de pessoas, sentava-se numa cadeira solitária, numa sala solitária, numa casa solitária, num mundo solitário. Pouco depois de 1 ano depois de Raul abandonar Teresa, o pai fez as malas para uma viagem a Ávila. "Tenho alguns negócios para tratar lá", disse a Teresa. "Depois disso, porém, estarei livre." Uma carta esperava por ela em casa. Claro que antes mesmo de abri-la, Teresa foi dominada pela premonição de algo terrível assomando à sua frente. A carta dizia: "Minha querida Teresa, Deus sabe que não tenho o direito de chamá-la de querida, depois da coisa terrível que lhe fiz. Mas prometo recompensá-la, nem que leve a vida inteira para isso. Não sei por onde começar. Monique fugiu e deixou-me com nossa filhinha de 2 meses. Para ser sincero, sinto-me aliviado. Devo confessar que tenho vivido no inferno desde o dia em que a deixei. Jamais compreenderei por que procedi daquela maneira. Parece que fui apanhado por algum encantamento mágico de Monique. Mas sabia desde o início que meu casamento com ela era um erro lamentável. Você sempre foi o amor da minha vida. Sei agora que o único lugar onde posso encontrar a felicidade é ao seu lado. Quando receber esta carta, já estarei de volta para você. Amo você e sempre amei, Teresa. Pelo bem do resto de nossas vidas juntos, eu lhe peço perdão, querida." Ela não pôde terminar de ler a carta. O pensamento de tornar a ver Raul e a filha dele e Monique era inconcebível, obsceno. Teresa jogou a carta no chão histérica. "Preciso sair daqui esta noite, agora. Por favor, por favor." Foi impossível acalmá-la. "Se Raul está vindo para cá", disse o pai, "você deve pelo menos falar com ele." "Não. Se me encontrar com ele, vou matá-lo." Teresa segurou os braços do pai, as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. "Leve-me com você", implorou. Estava disposta a ir para qualquer parte, contanto que fugisse dali.
E assim, naquela noite, Teresa e o pai partiram para Ávila. O pai de Teresa estava angustiado com a infelicidade da filha. Não era por natureza um homem compassivo, mas, no ano que passara, Teresa conquistara sua admiração com seu comportamento corajoso. Enfrentara os moradores da cidade de cabeça erguida e nunca se queixara. Ela sentia-se impotente, incapaz de confortá-la. Lembrou-se de quanto consolo ela encontrara outrora na igreja e disse a Teresa, quando chegaram a Ávila: Padre Berrendo, o sacerdote daqui é um velho amigo meu. Talvez possa ajudá-la. Gostaria de falar com ele? Não. Teresa não queria mais nada com Deus. Permaneceu sozinha no quarto de hotel, enquanto o pai cuidava dos negócios. Quando ele voltou, Teresa continuava sentada na mesma cadeira, olhando para a parede. Por favor, Teresa, fale com o Padre Berrendo. Não. O pai ficou desorientado. Ela recusava-se a deixar o quarto do hotel e não queria voltar para Eze. Como último recurso, o padre foi procurá-la. Seu pai me disse que houve um tempo em que você ia à igreja regularmente. Teresa fitou o padre de aparência frágil nos olhos e disse friamente: Não estou mais interessada, a igreja não tem nada para me oferecer. Padre Berrendo sorriu. A igreja tem alguma coisa a oferecer a todas as pessoas, minha criança. A igreja nos dá esperança e sonhos. Já tive minha cota de sonhos, agora nunca mais. Ele pegou as mãos e viu as cicatrizes brancas nos pulsos, tão tênues quanto uma memória antiga. Deus não acredita nisso. Fale com ele e ele lhe dirá. Teresa continuou sentada, o olhar fixo na parede e, quando o padre finalmente saiu, ela nem sequer percebeu. Na manhã seguinte, Teresa entrou na igreja fria e abobadada e, quase no mesmo instante, foi envolvida pelo antigo e familiar sentimento de paz. A última vez em que entrara numa igreja fora para insultar Deus. Sentiu-se muito envergonhada. Fora a sua própria fraqueza que a traíra, não Deus. Perdoe-me, murmurou, pois eu pequei. Tenho vivido no ódio. Ajude-me, por favor, ajude-me. Teresa levantou os olhos e Padre Berrendo estava ali sentado. Quando ela terminou, o padre levou-a para seu escritório além da sacristia. Não sei o que fazer, padre. Não acredito mais em coisa alguma, perdi a fé. Sua voz estava impregnada de desespero. Tinha fé quando era jovem? Tinha, sim, e muita. Então ainda a tem, minha criança. Apenas a fé real e permanente. Tudo o mais é transitório. Conversaram por horas naquele dia. Quando Teresa voltou ao hotel ao final da tarde, o pai disse: Preciso retornar a Eze. Está pronta para partir? Não, papai. Deixe-me ficar aqui mais algum tempo. Ele hesitou. Ficará bem? Ficarei, papai. Prometo. Teresa e Padre Berrendo passaram a se encontrar todos os dias. O coração do padre confrangeu-se por Teresa. Via nela não uma mulher gorda e desgraciosa, mas um espírito belo e infeliz. Conversavam sobre Deus, a criação e o sentido da vida. Pouco a pouco, quase contra a vontade, Teresa recomeçou a encontrar conforto. Padre Berrendo um dia desencadeou nela uma reação profunda. Se não acredita neste mundo, minha criança, então acredite no próximo. Acredite no mundo em que Jesus espera para recebê-la. E pela primeira vez
desde o dia que deveria ser seu casamento, Teresa começou a sentir paz outra vez. A igreja tornara-se seu refúgio como antes, mas precisava pensar em seu futuro. Não tenho para onde ir. Pode voltar para casa? Não, jamais poderia voltar para lá, nunca poderia encarar Raul outra vez. Não sei o que fazer, quero me esconder, mas não tenho onde me esconder. Padre Berrendo ficou em silêncio um longo tempo até finalmente murmurar: poderia ficar aqui? Ela correu os olhos pela sala, aturdida. Aqui? O convento cisterciense fica próximo. Ele inclinou-se para a frente. Deixe-me falar um pouco a respeito dele. É um mundo dentro do mundo, onde todas as pessoas dedicam-se a Deus. É um lugar de paz e serenidade. O coração de Teresa começou a animar-se. Parece maravilhoso. Devo adverti-la. É uma das ordens mais rigorosas do mundo. Quem entra ali faz um voto de castidade, silêncio e obediência, e quem entra nunca mais sai. As palavras provocaram uma emoção em Teresa. Não vou querer sair nunca mais. É o que tenho procurado, padre, desprezo o mundo em que vivo. Mas padre Berrendo ainda estava preocupado. Sabia que Teresa enfrentaria uma vida totalmente diferente de tudo que já experimentara até aquele momento. Não pode haver retorno. Não mudarei de ideia. No dia seguinte, bem cedo, o padre Berrendo levou Teresa ao convento para conhecer a reverenda Madre Bettina. Deixou-as conversarem. Assim que entrou no convento, Teresa teve certeza. Finalmente, pensou exultante, finalmente. Depois do encontro, ela ansiosa telefonou para os pais. Eu estava muito preocupada. Quando voltará para casa? Indagou a mãe. Estou em casa. O bispo de Ávila cumpriu o rito. Criador, Senhor, envie sua bênção a esta serva, a fim de que ela seja fortalecida com a virtude celestial e possa manter uma fé total e fidelidade ininterrupta. Renunciei ao reino deste mundo e a todos os adornos seculares, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, respondeu Teresa. O bispo fez o sinal da cruz por cima dela. De largitatis tuae fonte, de fluxit ut cum honorem, nuptiarum nulla interdicta, minuissent ac super sanctum, conjugium nuptialis benedictio, permaneret existerent connubium, concupiscerent sacramentum, nec imitarentur quod nuptis agitur, sed diligerent quod nuptis praenotatur. Amém. Amém. Eu te esposo com Jesus Cristo, o Filho do Pai Supremo. Assim, recebe o selo do Espírito Santo, a fim de que possas ser chamada de esposa de Deus, e serás coroada para a eternidade se o servires fielmente. O bispo levantou-se. Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que concedeu-te receber em núpcias como a abençoada Maria, Mãe de nosso Senhor, Jesus Cristo, ad beatae Mariae, Matris Domini Nostri, Jesus Christ, consortium, te recebe, que na presença de Deus e seus anjos possas perseverar pura e imaculada, mantendo o seu propósito de amor e castidade com a paciência, que possas merecer para receber a coroa de sua bênção, através do mesmo Cristo, nosso Senhor. Deus te torna forte quando frágil, fortalece quando fraca, alivia e governa tua mente com compaixão e orienta teus caminhos. Amém. Agora,
30 anos depois, deitada no bosque, observando o sol se elevar por cima do horizonte, Irmã Teresa pensou: foi para o convento por todos os motivos errados. Não estava correndo para Deus, mas fugindo do mundo. Mas Deus leu meu coração. Estava com 60 anos. E os últimos 30 de sua vida haviam sido os mais felizes que conhecera. E agora, abruptamente, fora lançada de volta ao mundo do qual fugira. E sua mente lhe pregava estranhas peças. O que Deus planejou para mim? Capítulo 13. Para a irmã Megan, a viagem era uma aventura. Acostumara-se às novas vistas e sons que a cercavam e sentia-se surpresa com a rapidez da adaptação. Considerava os companheiros de jornada fascinantes. Amparo Giró era uma mulher vigorosa, capaz de acompanhar o ritmo dos dois homens com a maior facilidade, ao mesmo tempo em que era bem feminina. Félix Carpio, o homem corpulento de barba avermelhada e cicatriz, parecia amável e simpático. Para Megan, no entanto, o mais irresistível do grupo era Jaime Miró. Havia nele uma força implacável, uma fé inabalável em suas convicções, que fazia Megan lembrar-se das freiras no convento. Ao iniciarem a jornada, Jaime, Amparo e Félix carregavam sacos de dormir e rifles nos ombros. Deixe-me carregar um dos sacos de dormir, sugeriu Megan. Jaime Miró fitou-a surpreso e depois deu de ombros. Está bem, irmã, entregou-lhe o saco. Era mais pesado do que Megan esperava, mas não se queixou. Enquanto estiver com eles, farei minha parte. Megan tinha a impressão de que estavam andando por toda a eternidade, tropeçando pela escuridão, atingidos por galhos, arranhados pela vegetação baixa, atacados por insetos, guiados apenas pela luz do luar. Quem são essas pessoas e por que estão sendo caçadas? Como Megan e as outras freiras também estavam sendo perseguidas, ela começou a sentir uma forte ligação com os novos companheiros. Quase não conversavam, mas de vez em quando trocavam frases enigmáticas. Está tudo acertado em Valladolid? Tudo, Jaime. Rúbio e Tomás se encontrarão conosco no banco durante a tourada. Ótimo. Mande um aviso para Largo Cortês nos esperar, mas não marque data, certo? Quem são Largo Cortês, Rúbio e Tomás? Especulou Megan. E o que aconteceria na tourada e no banco? Quase chegou a perguntar, mas achou melhor não fazê-lo. Tenho a impressão de que não gostariam de muitas perguntas. Perto do amanhecer, eles sentiram um cheiro de fumaça no vale lá embaixo. Esperem aqui, sussurrou Jaime, e fiquem quietos. Os outros ficaram observando enquanto ele se encaminhava para a beira da floresta e desaparecia. Megan disse, o que foi? Cale-se, sibilou Amparo Giró. Jaime Miró voltou 15 minutos depois. Soldados, vamos contorná-los. Voltaram por quase 1 quilômetro. Depois, avançaram cautelosos pelo bosque, até alcançarem uma pequena estrada secundária. Os campos espalhavam-se pela frente, recendendo a feno moído e frutas maduras. A curiosidade de Megan prevaleceu, levando a perguntar, por que os soldados estão atrás de vocês? Digamos que não pensamos da mesma maneira, respondeu Jaime. Megan tinha de se satisfazer com isso. Por enquanto, pensou, estava determinada a saber mais sobre aquele homem.
Meia hora depois, quando chegaram a uma clareira resguardada, Jaime disse: "O sol está subindo. Ficaremos aqui até o anoitecer." Olhou para Megan. "Esta noite teremos de andar mais depressa." Ela acenou com a cabeça. "Tudo bem." Jaime pegou os sacos de dormir e desenrolou-os. "Félix Carpio," disse a Megan, "fique com o meu, irmã. Estou acostumado a dormir no chão." "É seu," protestou Megan. "Eu não poderia." "Pelo amor de Deus," interveio Amparo bruscamente. "Entre logo no saco, não queremos que comece a gritar por causa das malditas aranhas." Havia uma hostilidade em seu tom que Megan não podia entender. "O que a está incomodando?" especulou Megan. Ela observou Jaime ajeitar o saco de dormir perto do lugar em que ela se encontrava e, depois de se acomodar, Amparo Giró deitou-se ao seu lado. "Já entendi," pensou Megan. Jaime olhou para a freira e disse: "É melhor dormir um pouco. Temos um longo caminho pela frente." Megan foi despertada no meio da noite por um gemido. Alguém parecia sentir uma dor terrível. Sentou-se. Os sons vinham do saco de Jaime. "Ele deve estar passando mal," foi o primeiro pensamento. O gemido foi se tornando cada vez mais alto e depois Megan ouviu a voz de Amparo Giró balbuciando: "Oh, mais, querido. Sim, sim, agora, agora." Megan corou. Tentou fechar os ouvidos aos sons, mas era impossível. Pensou como seria Jaime Miró a fazer-lhe amor. Fez o sinal da cruz no mesmo instante e começou a rezar: "Perdoe-me, Pai, faça com que meus pensamentos se ocupem apenas de você. Faça com que meu espírito o procure, a fim de encontrar a fonte e o bem em você." E os sons continuaram. Finalmente, quando Megan já começava a pensar que não seria capaz de aguentar mais um instante sequer, eles pararam. Mas havia outros ruídos que a mantinham acordada. Os sons da floresta reverberavam ao seu redor. Havia uma cacofonia de acasalamento de aves, grilos, a conversa dos pequenos animais e os grunhidos dos animais maiores. Megan esquecera-se de como o mundo exterior podia ser barulhento. Sentia a falta do silêncio maravilhoso do convento. Para seu espanto, sentia saudades até do orfanato, o terrível, maravilhoso orfanato.